A história da igreja nos conta um encontro interessante entre dois grandes homens de Deus. E esse encontro acontece numa época que a Inglaterra era a principal nação que enviava missionários pelo mundo, uma nação que estava apaixonada por Jesus, com um compromisso incrível com o evangelho e com missões. E a época desse encontro é quando o mundo daquela época estava sendo despertado para fazer missões no interior da China. Esse era o clamor missionário da época desse encontro. Precisamos avançar e alcançar o interior e os rincões da China. E nesse contexto, se encontra num jantar na Universidade de Cambridge um homem que já era professor de teologia, o nome dele é Meyer, e ele está ali participando daquele jantar, ouvindo as experiências, aqueles alunos, os testemunhos. E ele era um professor promissor, com uma carreira, com um estudo, com preparação. E ali naquele jantar, um dos testemunhos é o testemunho de um jovem chamado Stud. E esse jovem, ele era um atleta na sua nação, ele era capitão da seleção de cricket da Inglaterra, e naquela época esse era o principal esporte dos britânicos. Ele era uma fama e uma celebridade naquela nação. Mas Stud toma uma decisão que choca alguns, inspira outros. Ele decide abandonar o mundo dos esportes e se colocar como voluntário para ir como missionário para o interior da China. Uma das frases que marca a vida desse homem de Deus é o seguinte: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais por ele. E depois desse testemunho, esse professor Meyer, ainda jovem, ele fica mexido com o testemunho daquele rapaz que está colocando a sua vida à disposição de Deus para ir para a China. E ele vai conversar com o Stud, e a conversa vai mais ou menos nesse sentido. Meyer fala: é bastante óbvio que você tem algo que me falta. E eu preciso desesperadamente saber o que é. Stud volta, se vira para Meyer e fala assim: você já entregou tudo a Jesus Cristo? Meyer responde: sim, eu já entreguei tudo. Mas uma voz interna no coração de Meyer dizia: você ainda não entregou tudo. Meyer sai daquele jantar e ele não consegue pensar outra coisa senão ir para o seu quarto, ir para a sua casa, dobrar os seus joelhos e começar a conversar com o Senhor. E ali ele está inconsolável e perturbado por aquela conversa com aquele jovem, em chamas por Jesus. E a conversa com Deus é uma conversa que marcou a vida daquele homem, Meyer. A conversa no quarto entre o Senhor e ele foi mais ou menos assim. Ele sentiu Jesus falando para ele: Meyer, eu quero todas as chaves do seu coração. Falta uma chave. E se eu não sou o Senhor de tudo, eu não sou de fato o Senhor da sua vida. E Meyer tenta resistir àquela conversa com o Senhor e tenta argumentar com Jesus que ele já tinha entregue tudo. Mas Jesus é enfático com ele naquele tempo de oração, falando: não, falta uma chave. Falta uma chave. E ali, naquele momento, Meyer decide entregar todas as suas chaves a Jesus. Consagrar toda a sua vida. Subir no altar da consagração de Deus. E de lá, não mais sair. Esse homem marcou a Inglaterra e a Europa com seus escritos, marcou o mundo e até hoje os seus escritos nos abençoam. Mas o que me marca nessa conversa e nesse testemunho de Meyer é que eu preciso entender que é só quando de fato nós encontramos essa postura de plena rendição a Jesus, e quando decidimos morrer para nós mesmos, é que podemos plenamente glorificar o nome de Deus. O nome dessa conferência é Casas de Glória. E eu espero que Deus possa nos levar a um nível mais profundo do entendimento do que significa ter a nossa vida dedicada para a glória dEle. O que significa se entregar por completo.
O texto da nossa reflexão de hoje é João capítulo 12, versículo 24. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá e permanecer nesse texto, porque nós vamos caminhar por João 12 até João 17. Então abre lá em João capítulo 12, versículo 23 a 26. Eu vou começar no 23, você pode acompanhar aqui no telão também. Jesus diz o seguinte: chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida eterna. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida eterna. Quem quiser me servir, siga-me. Onde eu estiver, ali também estará o meu servo. O meu Pai honrará todos os que me servem. Primeira lição que eu aplico para a minha vida, buscando ser alguém que vive uma vida consagrada, dedicada, é poder entender esse paradigma entre vida e morte, que Jesus está falando aqui, e tão crucial, que acontece na minha e na sua vida, quando nós rendemos a nossa vida a Jesus, naquele primeiro momento da conversão, da salvação, mas que precisa ser um ato contínuo de rendição, de entrega, de adoração, de devoção, a cada passo dessa jornada cristã. E eu preciso entender que eu só consigo glorificar o nome de Deus em minha vida à medida que eu sigo Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Jesus estava aqui, prestes a passar pelo último momento da sua vida e da sua missão aqui na terra. Ele está prestes a celebrar com os discípulos a Santa Ceia, e ele está prestes a seguir o caminho do Calvário. E ali Jesus, ele está derramando sobre a vida dos seus discípulos as últimas lições, o seu coração, o que significa ter uma vida rendida, o que significa essa revelação de Deus que veio na pessoa de Jesus Cristo. E a última lição é uma lição difícil, que Jesus ele foi falando durante o seu ministério, mas aqui ele é enfático, de falar: se você quer de fato viver uma vida dedicada ao Senhor, você vai ter que tomar uma decisão difícil. Você vai ter que me seguir, e o caminho que eu estou tomando, aonde eu estou indo, não é um caminho de fácil de ir. Eu estou indo para uma morte física, o que simboliza para você, enquanto discípulo de Jesus, que precisamos seguir esse mesmo caminho de morrer para nós mesmos, para que de fato possamos nascer e viver para Deus a cada dia das nossas vidas. É interessante como esse tema da morte do cristão, da entrega absoluta, da rendição, é algo que reverbera nas Escrituras e reverbera na história da igreja cristã. Por exemplo, Paulo, ele se apropria dessa palavra e ele fala isso de uma forma incrível em Gálatas 2, versículo 20. Ele fala: estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vários testemunhos na história da igreja vão nos contar na mesma tônica. E até aproveitando para te contar uma história de bastidor, ou uma conversa de bastidor, temos sido abençoados com a vida do pastor Mário Vega, que veio de El Salvador, abençoar a nossa igreja nesse fim de semana e nessa conferência. E numa das conversas com ele, uma das coisas que tem me marcado nessa convivência com um pastor é ver o seu quebrantamento, a sua simplicidade, a sua humildade. E eu estava conversando com ele que é algo que tem mexido muito comigo. O Senhor tem falado comigo essa busca por uma postura de quebrantamento contínuo. E o pastor Mário falou uma coisa que me marcou. Eu perguntei para ele: pastor, como manter essa postura diante do Senhor? O pastor Mário falou assim: eu nunca paro de morrer. O Senhor me golpeia continuamente para matar a minha carne. E esses golpes me fazem caminhar nessa caminhada de santidade. Me marcou, pastor, essa conversa. É interessante também o que diz George Miller, um dos líderes da história cristã, com um coração tremendo pelos órfãos da Inglaterra. E ele fala o seguinte: houve um dia que eu morri. Morri para George Miller,
para seus gostos e predileções, suas opiniões, suas preferências, suas vontades. Morri para o mundo, sua aprovação ou censura. Morri para a aprovação ou censura até mesmo dos meus irmãos e amigos. E desde então tenho me dedicado somente a ser aprovado por Deus. Uma outra pessoa que tem marcado a minha vida, me influenciado, é o pastor David Cornfield. E no comentário da Bíblia do discípulo, desse texto de João 12, 23 e 24, ele escreve o seguinte: os conceitos de glória e morte, sofrimento, aqui estão relacionados. Buscar nossa glória leva à morte. Entregar-nos à morte traz glória. Quem não está disposto a morrer para si mesmo, nunca verá a glória de Deus. E essa é uma afirmação enfática. E é verdade. Um missionário que foi mártir da igreja, o nome dele é Jim Elliot, ele fala uma frase que eu carrego comigo. Não é louco aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Assim marca a história da missão cristã, homens que entenderam esse valor da morte e da vida em Cristo. Agora a minha pergunta para você, depois desses pontos iniciais aqui que falamos sobre isso, para glorificar o nome de Deus é preciso se identificar com Ele na sua morte. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Sim? Você entendeu isso? Jesus usava muito essa forma de reflexão, fazer 3 vezes a mesma pergunta, para te fazer refletir profundamente se você entendeu o que o Evangelho está nos dizendo. Eu creio, na minha humilde opinião, que eu continuo crescendo no entendimento dessa verdade a cada dia. Deixa eu te falar o porquê. Os discípulos já estavam aqui caminhando com o próprio Senhor Jesus, vendo Ele a cada dia, por 3 anos. E eles chegaram nesse jantar da ceia do Senhor, no capítulo 13 ao capítulo 16, e eles ainda não tinham entendido essa mensagem. Mesmo vendo isso na vida de Jesus dia a dia. Talvez o entendimento estava aqui, mas o entendimento só se processa quando ele chega no coração. Eu já tenho caminhado com o Senhor há mais de 20 anos. E eu confesso aos irmãos que esse entendimento de morrer para Cristo, de me santificar, de caminhar e de, como uma oferta viva, como Paulo fala que somos, em Romanos 12, o duro de uma oferta viva no altar é que ela sempre fica tentando fugir do altar, da consagração. E como uma oferta viva e voluntária, eu preciso voltar a esse lugar, a esse altar, a cada dia, e me consagrar e falar: Senhor, aqui estou e eu quero permanecer. Eu oro para que o Senhor possa aprofundar o seu entendimento sobre o que significa ter uma vida na glória de Deus, uma vida que glorifica ao Senhor nessa noite. Eu oro para que o Senhor possa derramar sobre a sua igreja um despertamento de vida, um despertamento de lares consagrados ao Senhor. Amém? Amém. Esse é o objetivo dessa conferência, Casas de Glória. Agora, eu quero fazer uma transição para João 17, você pode virar para lá? Mas eu quero te explicar esse contexto da Santa Ceia na linguagem de células, tá? Capítulo 13 ao capítulo 16. Jesus já estava com a sua célula madurinha para multiplicar. Alguns dizem que Jesus selecionou os seus apóstolos num primeiro momento, num período de 1 ano, e o período que eles ficaram como grupo, reconhecido como apóstolos, provavelmente num período de 1 ano e meio a 2 anos, quando você faz a harmonia dos evangelhos. Então Jesus já estava andando com aquela célula de discípulos e com aqueles homens que ele estava formando há 1 ano e meio e 2. E, irmãos, o que acontece quando célula não multiplica depois de 1 ano e meio e 2, gente? O que começa a acontecer? Eu aprendi com o pastor Roberto Lai aqui na conferência, que quando muito crente fica junto por muito tempo, aquele crente começa a ficar como uma unha encravada, começa a doer. O negócio começa a ficar complicado. E estava na hora do grupo de Jesus, da célula de Jesus se multiplicar. Agora, a multiplicação de Jesus é excelente. Pastor Mário, essa multiplicação a gente só vê com o Mestre Jesus. Num jantar, ele multiplica a sua célula em 11. 11 multiplicações ali enviadas pelo mundo. E se eu e você estamos aqui hoje nessa igreja, se eu e você hoje participamos de um movimento da nossa igreja com 1000 células, é porque aqueles 11 líderes foram multiplicados por Jesus naquele jantar. Enviados pelo mundo.
De alguma forma, se a gente pudesse traçar a história da igreja brasileira e da PIB de Curitiba, ia chegar em um dos 11 apóstolos. Porque esses homens multiplicaram. E aquele era um jantar de multiplicação, eles não entendiam aquilo ainda. Mas Jesus estava dando tudo o que eles precisavam. Um treinamento ali intensivo, para que eles pudessem multiplicar o reino por onde eles fossem. Agora nós chegamos na oração, que é o final desse jantar. Alguns dizem que Jesus fez essa oração a terminar o jantar. Outros dizem que foi no caminho para ali aquele lugar do Getsemane. Outros podem até argumentar que foi João ali ouvindo a oração de Jesus naquelas horas de agonia, enquanto ele orava e os seus discípulos adormeciam. Nós não sabemos, mas é nesse contexto que nós entramos nesse lugar sublime de uma oração de Jesus intercedendo por nós. Uma das pessoas comentando esse texto dizem que, primeiro, a importância dessa via de duas mãos, porque Jesus estava falando de Deus para os seus discípulos, do capítulo 3 ao capítulo 16, explicando a eles. Mas no capítulo 17 nós vemos o inverso, Jesus falando para Deus sobre os seus discípulos. E nós precisamos falar para Deus sobre a nossa célula, sobre a nossa família, colocar o nosso coração, desejar que pessoas cresçam, que pessoas se encontrem com Jesus na sala da nossa casa. Nós temos que desejar isso com todo o nosso coração. E o que está acontecendo aqui em João 17 é Deus, na pessoa de Jesus, ou melhor, Jesus como Filho de Deus, derramando o seu coração diante do Pai pelos seus discípulos. E eu quero ler com você alguns versos aqui do capítulo, a partir do versículo 1. E eu quero tirar algumas lições do que significa ter uma vida que glorifica a Deus, a minha vida para a glória de Deus. Acompanha comigo, João 17, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra: Pai, chegou a hora, glorifica o Filho para que o Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, para que conceda a vida eterna a todos o que lhes deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti a palavra que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram que de fato vim de ti, e creram que me enviaste. Eu peço por eles, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tem é teu, tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Tem duas lições preciosas. Esse texto é riquíssimo. Mas tem duas lições preciosas que me fazem entender o que significa ter uma vida que glorifica ao Senhor. A primeira está no verso 4. E eu quero te convidar a você depois meditar nesse texto. Porque uma coisa que glorifica o nome de Deus é cumprir todo o bom propósito que Deus tem para a sua vida. Fala para o irmão que está aí do seu lado. Cumprir todo o bom propósito que Deus tem para a sua vida. Olha o que Jesus fala no versículo 4. Pai, eu glorifiquei o seu nome nessa terra, completando a obra que me deste para fazer. Eu gosto tanto de pensar dessa forma, que eu glorifico o nome de Deus quando eu descubro e gasto a minha vida completando a missão e o propósito que Ele tem para mim. Esse é o propósito da minha vida, é glorificar a Deus. Eu quero gastar os meus dias fazendo isso. Eu quero consagrar a minha vida para que isso aconteça. Eu quero consagrar a minha vida para que a glória de Deus se manifeste por meio daquilo que Ele quer fazer através de mim, através de você, meu irmão, através da sua célula, através da sua família, do bom propósito de Deus para você. A Bíblia é recheada de textos que vão falar no mesmo sentido. Tem um texto que é fundo no meu coração, que é Jeremias 29:11. Quando Deus quer chamar minha atenção, Ele usa esse texto. Ele fala, porque eu sei os planos que tenho para você. São planos de paz, não são de desgraça, em um futuro cheio de esperança. Esse texto continua de forma linda, no versículo 12, dizendo, então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração.
eu me deixarei ser encontrado por vocês. Deus quer revelar-se a nós. Ele é, como o pastor Michel gosta de falar, quando a gente brinca de esconde-esconde com os nossos filhos e deixa o pé para fora do cobertor, ou para que eles nos achem fácil. Deus quer ser encontrado por mim e por você nessa noite. E Ele quer revelar e cumprir os propósitos eternos que Ele tem para você, na sua vida. Olha como Paulo reverbera esse entendimento do que nós estamos falando aqui. Em Atos 20, 24, ele faz uma declaração de morte, porque a sua vida estava sendo entregue como um sacrifício de oferta ao Senhor. Ele fala: todavia, não me importa, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu tenho feito uma oração simples a Jesus. Essa oração tem me ajudado a focar no que é essencial, no que Deus me chamou para fazer. Eu tenho pedido a Jesus: Senhor, eu não quero nada que o Senhor não tem para mim. Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para a minha vida. Essa é a essência dessa entrega. E o que é mais bonito que esse texto vai nos mostrar é que o papel principal do Espírito Santo no discipulado da minha vida e da sua vida é nos conduzir a todo bom propósito de Deus. Nós temos um mestre, nós temos um professor, nós temos alguém que nos conduz nesse caminho da salvação e da santificação, que é o Espírito Santo de Deus. E Ele está me guiando, te guiando a todo bom propósito. Eu tenho refletido tanto sobre o papel do Espírito Santo no discipulado. Quão importante ele é. E eu tive uma conversa muito marcante há algumas semanas atrás. Estava aqui na cidade um dos líderes que hoje em dia é conhecido como uma das referências na área de discipulado a nível do mundo. O nome dele é pastor Edmund Chan, ele é da Singapura. E eu tive a oportunidade de ter uma conversa com ele num jantar. E eu tento, nessas oportunidades que estou com homens de Deus, falar o mínimo possível e fazer perguntas boas, certas para ouvir coisas especiais de Deus. E eu fiz uma pergunta para ele, eu falei: pastor Edmund, o que o senhor acha que é a chave do discipulado? A coisa mais importante, mais difícil de acontecer, ou mais desafiadora? Ele parou por um instante e ele respondeu: Daniel, discipulado é sobre mudanças profundas, feitas por Jesus, por meio do seu Espírito e da sua palavra. E quem conhece o pastor Edmund sabe que ele é todo metódico, e ele sempre tem 3 passos, ou 5 passos, ou 7 passos para explicar algum conceito. E ele fala: Daniel, aqui estão 5 coisas sobre mudanças profundas que você precisa saber. E eu perguntei: pastor, tem algum livro isso? Ele falou: não, isso ainda está na minha cabeça. Eu fui correndo para o celular para anotar, que eu não queria perder nada, né? E aí ele falou o seguinte: primeiro, é uma boa notícia. As pessoas precisam mudar. A segunda também é uma boa notícia. As pessoas podem mudar. A terceira é uma má notícia. E daqui vai ladeira abaixo, tá, gente? Já vou avisando. As pessoas não querem mudar. A quarta é uma péssima notícia. As pessoas fingem que mudam. Mudam na casca, no comportamento. A quinta é uma notícia horrível. Nós mudamos, mas aí voltamos atrás nas nossas decisões. E aí eu perguntei: pastor, mas é muito triste terminar assim. Qual que é a sabedoria disso? Como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Ele falou: Daniel, no discipulado, o que nós precisamos fazer é nos voltarmos para Deus. Quem pode fazer as mudanças profundas no meu e no seu coração é só Jesus, meu irmão. Você não vai mudar ninguém ao seu redor. Você tem dificuldade de mudar você mesmo, é ou não é verdade? É nesse discipulado com o Espírito Santo que mudanças profundas acontecem. E aí ele me levou para um texto de Jeremias capítulo 4, versículo 1 a 3. Eu estou lendo na versão da Mensagem. Olha esse texto. E como essa é a essência do discipulado cristão. Ele fala assim: se quer voltar para mim, Israel, volte de verdade. Precisa se livrar da sua parafernália medonha de pecados e não se afastar mais de mim. Só então você vai poder dizer com justiça e retidão, assim como o Eterno vive, sem ser da boca para fora. E as nações pagãs também receberão dessa bênção e encontrarão em Israel algo que poderá ser contado a todos os seus. Aqui está mais uma mensagem vinda do Eterno para o povo de Judá e Jerusalém.
arem a sua terra não aradas, mas não plantem ervas daninhas. Sim, circuncidem a vida de vocês por amor a Deus. Arem seu coração não arado, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. É nesse processo de profunda entrega de vida, que o discipulado se processa e que nós precisamos crescer com o Senhor. Uma última lição que eu tiro desse texto está no versículo 7 e no versículo 10. É quando você está plenamente satisfeito em Jesus, plenamente satisfeito nele, é que a sua vida vai começar a apontar para Ele. E vai começar a dizer, eu não preciso de mais nada. Ele é suficiente para mim. E tudo que eu tenho vem das mãos dEle. E o que eu preciso, Ele vai me dar. É isso que me diz o verso 7 e o verso 10. Olha o que diz o verso 7. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Tudo que tenho é teu. O verso 10 diz assim, tudo que tenho é teu, tudo que tens é meu. A nossa sociedade tem nos treinado a uma constante insatisfação. Nós estamos sendo treinados pela cultura, pela propaganda, por tudo que nos cerca. Sempre queremos uma nova roupa, sempre queremos um novo carro, sempre queremos uma nova casa, sempre queremos um novo empréstimo, sempre queremos um novo celular, e mais, e mais, e mais, e mais. E se a gente não parte da nossa suficiência e satisfação no Senhor, a gente se perde nessa andança por coisas que nunca vão poder preencher esse buraco no nosso peito. Que nós precisamos experimentar a cada manhã. Tem uma oração lindíssima no Salmo 90, versículo 14. Uma oração para você fazer de manhã. Se lembrar disso. Quando diz assim, satisfaça-nos pela manhã com o seu amor leal, para que cantemos e nos alegremos durante todo o dia. Busca essa satisfação ao Senhor ao sair da sua cama. Antes de sair de casa, sai da sua casa satisfeito em Deus. Agradecendo pelo ar, agradecendo pelo novo dia de vida, pela sua família. Contente no que o Senhor tem te dado. Agora, eu quero te convidar a você fazer um exercício comigo até amanhã. Quero ver quem topa. Deixa eu falar primeiro o que é. Uma das coisas que eu tô aqui burilando essa mensagem aqui no meu interior já faz um mês. E eu tenho tentado memorizar esse texto de João 17, 1 a 10. Mas quando eu comecei a repetir esse texto, uma coisa que me intrigou é por que Jesus está falando desse texto de uma forma tão diferente. Se você for pensar, tudo que ele poderia falar no pronome possessivo, na primeira pessoa, tudo que ele poderia falar, meu, minha palavra, minha glória, meu reino, meus discípulos. Se você observar o texto, Jesus está falando tudo apontando para o Pai. A palavra que me deste, a missão que me deste, os discípulos que o Senhor me deu. Tudo ele faz questão de reconhecer. E sabe por quê? Jesus está sempre modelando para mim e você a nossa atitude. Ele sabe que ele está se aproximando e ele está pedindo algo muito profundo para Deus. Ele está pedindo, Pai, está na hora de ser glorificado. E ele está nos mostrando como que a gente se aproxima da glória de Deus. Irmãos, não é algo leve. É algo maravilhoso que tem que envolver a vida de cada cristão. Cada casa tem que ser cheia da glória de Deus. Mas eu tenho que te dizer, é algo que temos que fazer com zelo, com temor e reverência. Porque é algo profundo. E como Jesus se aproxima disso? Jesus, ele fala sempre apontando para o Pai. Os discípulos que o Senhor me deu. Se você topar o exercício, você pode fazer ele junto comigo. Eu vou tentar o meu máximo. Vou pedir para minha família me ajudar. Mas até amanhã a gente terminar a conferência, eu queria que você fizesse o exercício de você não falar nada na primeira pessoa, no pronome. Quando você for falar o meu celular, você tenta se corrigir e fala, o celular que Jesus me deu. O carro que Jesus me deu. A casa que Jesus me deu. O sofá que Jesus me deu. Os filhos que Jesus me deu. Porque é uma forma de treinarmos o nosso coração, o nosso cérebro a reconhecer que tudo que eu tenho pertence a Jesus, é dele. Eu só sou de passagem aqui, eu sou peregrino. Eu não posso me agarrar às coisas desse mundo com firmeza, porque eu sou peregrino. Jesus me chamou a uma caminhada com Ele, e a minha vida tem que ser leve. Eu tenho que segurar as coisas com a mão entreabertas, porque
Se ele precisar, está na mão dele. Se eu precisar, ele vai me dar. E aqui está a chave do que Jesus aponta para mim e para você. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que o Senhor tem é meu. Experimentar essa suficiência em Deus. Bom, uma das imagens da Olimpíada que mais me marcaram, e eu estava acompanhando as Olimpíadas, eu gosto de esportes, gosto das Olimpíadas, mas teve uma luta no judô que me marcou muito. Foi uma final, ou melhor, uma disputa de bronze, entre uma brasileira, Larissa Pimenta, e uma italiana. Você provavelmente viu nas mídias sociais essa imagem dessa luta e aquilo que a italiana falou para a brasileira. Mas eu fiquei tão curioso e intrigado sobre aquele diálogo que eu fui assistir aquela luta umas 2, 3 vezes, fui ver as reportagens sobre aquela luta, e é muito interessante o contexto do que aconteceu ali. Larissa Pimenta tem aquela italiana que é campeã mundial naquela categoria, como uma amiga. E nos seus treinos juntos, Larissa Pimenta, ela compartilhou a sua fé no Senhor, e a italiana veio a crer em Jesus por meio do testemunho dessa judoca brasileira. E ali elas constantemente falavam nesse contexto de discipulado sobre a glória de Deus. E elas estavam conversando alguns dias antes da disputa sobre a luta, sobre os encontros. E no judô é muito desafiador. Se você acompanhou, num dia eles resolvem toda a categoria. Então deve ser um dia que as suas emoções vão de uma forma incrível. Se você perder uma luta, você está fora. Se você ganhar umas 2, 3, 4 lutas, você está na final. Você imagina o emocional dos atletas nesse contexto? E elas estavam falando, aconteça o que acontecer, nós faremos tudo para a glória de Deus. Bom, foram as lutas e aconteceu na repescagem, tudo que aconteceu ali no torneio, caiu a luta entre as duas amigas, discípula e discipuladora frente a frente. E se você acompanhar a luta, você sabe, e eu não tenho os termos do judô, tá? Isso vai ser com o pastor Anderson, eu vou falar na linguagem futebolística, que é o máximo que eu consigo fazer, tá? Mas a luta estava intensa e as duas atletas já tinham ganhado 2 cartões amarelos. É assim que eu não sei os nomes em japonês, depois a gente vê lá com o Anderson como é que isso acontece. Mas elas foram para a prorrogação da luta. E a italiana, numa disputa acirrada, ela ganhou o cartão vermelho da luta, o que desqualifica ela como atleta, e a vitória passou à brasileira. E a brasileira, ela cai em prantos, ela cai de joelho. Eu acho que a gente tem até uma foto dessa luta, desse momento. Ela cai de joelhos, emocionada, ela não consegue se colocar em êxtase. E algo que me marcou profundamente na postura dessa discípula de Jesus italiana. Porque ali estão anos de dedicação, ali estão anos de entrega, e podia ser contestado a decisão do juiz. Ela tem uns momentos de estar atordoada, mas aquele desejo de glorificar a Deus é algo que está tão enraizado dentro dela, que ela vai levantar a vencedora do chão. E ela fala no ouvido daquela lutadora, daquela judoca. Ela fala no ouvido da brasileira, levanta, porque vamos fazer tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, isso me traz uma lição profunda de vida. Que não importa se eu estou nos topos da vida ou nos vales. Toda a minha vida pode apontar para Jesus e pode glorificar a Ele. Não importa se eu estou vencendo naquele momento ou sendo derrotado numa batalha. Eu preciso entender que todos os capítulos da minha vida podem glorificar a Deus. Todos os momentos. Irmãos, o convite que eu tenho para que você responda a essa mensagem nessa noite é um convite para todos aqui. Talvez você, ouvindo essa mensagem, você ainda não tenha essa intimidade com o Senhor, e hoje você foi profundamente impactado pela palavra, e entender que a sua vida pode ter propósito, e o propósito se encontra quando você morre para si mesmo e começa a viver para Deus. É isso mesmo. Você ganha um novo propósito de vida quando isso acontece. Você vai experimentar um nascer de novo, como Jesus falou em João capítulo 3. Eu não consigo descrever em palavras o que isso é. É algo que você precisa sentir da parte de Deus. E Ele está aqui. E se você se entregar de todo o coração, eu posso te garantir, Ele fará esse milagre acontecer essa noite. Talvez você precisa vir aqui na frente e se render por completo e falar: Jesus, eu tentei brincar contigo, brincar de religião, brincar de igreja, brincar de ser cristão. Estou levando na meia boca.
Mas eu entendi hoje. Eu entendi que eu preciso me converter de verdade. Talvez essa seja a resposta sua para essa palavra. Mas aqui existe um apelo para a igreja do Senhor Jesus, para os discípulos de Jesus. A minha vida, a sua vida, precisa apontar para Jesus todos os tempos. Eu preciso consagrar essa fase da minha vida, seja ela boa ou seja ela ruim, seja um momento de crise, seja um momento de vitória. Eu preciso consagrar a minha vida e a minha casa ao Senhor Jesus. Me render a Ele. Eu preciso entender que eu preciso perseguir o propósito de Deus para a minha vida. Olhos fixos nele. Eu não posso brincar com os propósitos de Deus. Olhos fixos em Jesus. E perseguir isso com todas as minhas forças. Com todas as minhas lágrimas, suor, sangue. O que for necessário para entregar, eu preciso perseguir isso. E eu preciso experimentar uma profunda satisfação em Deus. Só assim eu vou poder glorificar plenamente o nome do meu Senhor. Então existe um chamado sim para a igreja de consagração diante dessa mensagem. E se você deseja, eu vou ser o primeiro a aceitar o apelo da própria mensagem. Se você deseja se consagrar ao Senhor Jesus, fazer da sua vida uma casa de glória, e consequentemente a sua casa uma casa de glória, como transbordar da sua consagração, eu quero te convidar a você vir aqui na frente, se ajoelhar, e nessa música que vamos cantar, que é tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele, você fazer a sua confissão, a sua entrega, a sua rendição, entregar todas as suas chaves, entregar todas as suas chaves. É interessante esse paradoxo, porque Jesus tem todas as chaves mestras. Apocalipse 3 diz que Ele está à porta e bate. Apocalipse 3 também vai dizer que é Ele que tem a chave de Davi na sua mão. A porta que Ele abre, ninguém fecha, que Ele fecha, ninguém abre. Mas Jesus, Ele quer o seu passo, Ele quer a sua entrega. Ele não quer arrombar. Ele quer que você reconheça Ele como o Senhor. Reconhecer como Salvador é muito importante. Jesus como Salvador. Mas precisamos reconhecer que Jesus é Senhor da nossa vida. E nos entregar por completo. Então, se você deseja responder essa mensagem junto comigo, seja se entregando pela primeira vez a Jesus ou consagrando a sua vida, vem aqui diante do altar, se põe de joelhos e vamos orar, nos consagrando ao Senhor. Ah, Senhor, eu quero fazer uma oração simples junto com os meus irmãos, Pai. Quando me ponho a pensar que o Senhor poderia ter descido daquela cruz, aquela cruz não te segurou, Pai. Foi uma oferta voluntária do Senhor. Aquele era o altar que o Senhor se entregou por nós, por mim, Pai. O Senhor entregou tudo, Pai. Tudo, tudo. Sem reservas por mim, pelos meus irmãos. Pai, essa mensagem tem que se aprofundar, ó Pai, no meu coração, no coração de cada um. E Pai, aqueles que estão se colocando sobre o altar da consagração, se consagrando como casas de glória, primeiro nas suas vidas, como templo do Senhor, e como transbordar nas suas casas, Senhor, põe fogo sobre esse altar, Pai. Que possamos de fato morrer para nós mesmos, entregar tudo, nos render, andar em quebrantamento e rendição. Porque só assim, Pai, os Teus propósitos eternos podem ser revelados em nós. Há mistérios nisso, Pai. Eu não consigo compreender. O Teu caminho é maior do que o meu, é mais alto do que o meu. Não segue a minha compreensão, não segue a minha lógica, não segue o meu entendimento. Existem mistérios profundos revelados quando me entrego, Senhor. E que nessa entrega o Senhor receba a adoração extravagante. O Senhor receba a oferta que o Senhor não rejeita. Um coração contrito e humilde, Senhor. Que o Senhor receba, Pai, de nós esse reconhecimento e essa plena satisfação no Senhor. Pai, o que tem é Teu, o que o Senhor tem é meu. Que assim seja, Pai. Consagra a Tua igreja nesse dia, nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Dá um abraço no teu irmão que está do seu lado.